Vamos lá então, pessoal, Fisiologia do Exercício. Activator, em 1894, ele começou a falar sobre a importância da alimentação. Existem 5 principais características de uma alimentação, que é adequação, qualidade, harmonia, quantidade suficiente e variedade de alimentos. Em 1996 foi criada algumas pirâmides para ajudar nesse processo. O livro traz também pirâmides da educação infantil durante a semana e também o que comer nos finais de semana. O livro também vai falar sobre os macronutrientes. Quem são eles? Carboidratos, proteínas e lipídios também. A função do carboidrato é trazer energia, estrutura também, tá? Onde se consegue carboidrato? Pão, massa, batata. Corresponde a 60 a 70% do valor energético também. Uma coisa importante dos carboidratos que a gente não pode esquecer: após a digestão do carboidrato, é armazenado no nosso corpo o glicogênio muscular, que é armazenado no músculo, e o glicogênio hepático, que é armazenado no fígado, certo? Eles podem ser classificados em quantidade de açúcares. Por exemplo, a gente tem monossacarídeos, que são um açúcar somente. Por exemplo, a gente fala simples, por exemplo, a glicose, que a gente acabou de falar dela, a frutose, que é o açúcar da fruta, e a galactose, que é o açúcar do leite. Mas também tem de 2, disacarídeo, tem de 2 a 10, que é oligossacarídeos, e tem mais de 20 também que são polissacarídeos, que, por exemplo, nós temos o amido, que é muito importante também. Esses carboidratos, eles podem ser digeríveis fácil ou não. Por exemplo, a gente tem os digeríveis fáceis, que são aqueles que as enzimas conseguem dar conta. Mas tem aqueles que são grandes, né? Por exemplo, ali o amido, né? Que a gente vai ter que ter uma fermentação maior de bactérias para digerir, fazer as quebras desse carboidrato. Índice glicêmico e carga glicêmica são coisas diferentes. Por exemplo, eu posso comer vários alimentos com índice glicêmico rápido, que é a velocidade em transformar algo em glicose. Carga glicêmica é o valor individual que cada alimento tem. Por isso tem os lipídios, que é uma fonte de energia também, tá? Os lipídios são apolar. A gordura é muito importante, ela é um isolante térmico pra gente, ela armazena energia e ela também faz parte ali da nossa membrana plasmática. Inclusive, os lipídios, eles podem ser classificados em ceras. Que cera? Já viu o pato na lagoa que não entra água? É porque ele tem uma camada de gordura que é classificada em ceras e não entra água. Já viu a cera do ouvido? Por que não entra água no nosso ouvido? Exatamente porque a água que entra aqui tem uma camada de gordura e cera e não entra. Mas a gente também tem várias outras questões relacionadas. Por exemplo, a gente tem os óleos de origem vegetal, de semente, de fruta, né? E as gorduras de origem animal. Tanto que as gorduras a gente tem que cuidar muito, porque a gente tem a gordura saturada, que estimula muito o acúmulo de colesterol nas nossas artérias, o LDL, que é o colesterol que a gente fala que é o ruim, né? E faz com que a gente possa também ter aterosclerose. Outra gordura que a gente tem que cuidar, que é a gordura trans. Então, essas gorduras animais temos que cuidar muito. A gordura trans é uma gordura que é uma modificação totalmente da indústria. Então, os lipídios, eles são apolar, certo? Outra coisa importante, por que a gente fala do fosfolipídio, lipídio apolar? Porque ele não se mistura com a água. Já viu quando a gente faz bolha de sabão? O que acontece? A água que está dentro da bolha de sabão, ela não estoura, certo? Porque os fosfolipídios, né, a gordura, está fazendo com que a água fique para dentro. Então, a ponta da cabeça dele, que é apolar, está se misturando com a água que é polar. Então, a água não consegue sair. Proteínas é o nosso último macronutrientes. Então, proteínas a gente tem conjuntos de aminoácidos. Proteínas é um conjunto de aminoácidos. Proteína é fonte de energia, calor, é reguladora hormonal, estrutura, ajuda a dar estrutura e aumenta a ressíntese também do nosso ATP, da nossa energia. Essenciais. O que é aminoácido essencial, tá, pessoal? É o que a gente consegue obter através da alimentação, tá? Então a gente tem que se alimentar bem para ter questões saudáveis. O que são não essenciais, tá? Que são sintetizados ali pelo nosso organismo também, tá bom? A água, pessoal, vamos falar da água. A água é o nosso maior solvente do mundo, tá? E ó, a função cognitiva de aprendizagem pode ser afetada pela água, então beba bastante água, tá? Quando você perde 2% do seu peso, quer dizer que você já tá desidratado. O livro fala sobre também os eletrólitos, né, que são correntes elétricas, uma que conduz eletricidade, que são os eletrólitos, e a que não conduz eletricidade. Vitaminas é fonte de energia sozinha? Não, ela não contém energia sozinha, vitamina. Ela é um elo essencial para o corpo para dar energia. Então a gente tem as lipossolúveis, hidrossolúveis, vitaminas B1 e B6 que ajudam também no exercício. Falando em exercício, o exercício é toda atividade física planejada. Atividade física é qualquer movimento corporal. Então, se eu varrer a casa, se eu descer as escadas, estou fazendo uma atividade física. Treinamento físico é uma repetição de exercício também.
Então foi muito usado no século XX para mudar e melhorar o rendimento dos atletas. E o que é hemostase, né, professora? Lá tem hemostase. É o corpo estar em perfeito estado, todos os sistemas. E quando não está, existe um feedback negativo, que é o quê? A resposta para diminuir esse estímulo que não está dando certo, ou o feedback positivo, que é o aumento, a resposta para aumentar o estímulo, né, que está tirando ali esse equilíbrio também. O oposto da homeostase, tá, é o estado estável, tá? Que a gente só atinge quando a gente está fazendo uma atividade física. Então a diferença, por exemplo, de bioquímica e bioenergética, que a bioquímica é baseada em efeitos químicos, a bioenergética estuda as alterações desses efeitos. E o nosso metabolismo, que é todas as reações que acontecem no organismo. E o catabolismo é o quê? Libera energia por meio da degradação das biomoléculas. Anabolismo, relação de síntese e biomoléculas. E a gente vai ter fadiga muscular aguda ou fadiga crônica também, né? Isso foi a unidade 1.